Por que que eu só me relaciono com pessoas problemáticas? Eu tenho certeza que você já falou isso ou escutou de alguém falando que só se envolve com pessoas erradas, com pessoas que só enganam, que só traem, enfim, um monte de coisa. E aí a gente fica se questionando: o que é que tem de errado comigo? O que é que tem de errado com o mundo? O que é que tá acontecendo? Por que que sempre me aparece traste, embuste, muita gente ruim? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, uma coisa que a gente precisa falar é que o nosso cérebro, ele vai naquilo que é comum, naquilo que é já conhecido por ele. Então, a gente observa muitos padrões de relacionamento, de amizade também, não só relacionamentos amorosos, em que as pessoas, elas continuam buscando o mesmo tipo de amizade, o mesmo tipo de relacionamento, porque o cérebro já está acostumado com esse tipo. Então é comum. É a mesma coisa. Você, ao longo da história da sua vida, você teve certos relacionamentos de pessoas que sempre lhe colocavam para baixo, sempre lhe colocavam, lhe diminuíam. Então, você acabou de forma disfuncional acostumando o seu cérebro a esses padrões. Então, é tanto que existem pacientes, pessoas, que quando escutam um elogio, elas ficam: peraí, como assim? Eu não sou merecedora desse elogio? O que está acontecendo? Não, não, não. E às vezes ela se afasta dessas pessoas que elogiam ela. Por quê? Porque ela está acostumada a pessoas que colocam ela para baixo. O cérebro dela já está acostumado a, me perdoe a palavra, desgraça. E aí, quando vê uma possibilidade de algo bom, ela estranha, ela acha esquisito, ela acha desconfortável, porque o confortável dela é o desconforto. As pessoas estão acostumadas com o desconfortável e quando tem a possibilidade de algo bom, algo confortável, elas se assustam. Ou por crenças de não serem merecedoras, por serem pessoas ruins, por serem pessoas X, Y, Z, seja escutando de familiares. É muito comum a gente ter certas crenças porque a gente ouviu de certas pessoas. O que seriam essas crenças? Seriam essas verdades que a gente coloca na nossa cabeça e a gente vai replicando, a gente vai dando continuidade, a gente vai praticando elas. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que eu sou uma pessoa ruim, e aí eu me envolvo com essas pessoas que realmente me botam para baixo, eu evidencio essa crença de que eu sou uma pessoa ruim. Claro, você tem ao seu redor um monte de pessoas dizendo que você é ruim, e aí quando vem uma pessoa ou mais de uma pessoa falando que você é uma pessoa extraordinária, uma pessoa boa, você acha estranho, porque você foi acostumado ao desconforto. Você foi acostumada a algo que realmente o que quem lhe coloca para baixo seria o normal, seria o correto. E aí a gente precisa entender como quebrar esses ciclos. Porque se você diz, eu só me envolvo com gente que não presta, eu só me envolvo com gente ruim, eu só me envolvo... Há um ciclo. Se você diz que só se envolve, a gente tem que observar onde é que tá esses padrões para você só se envolver com essas pessoas. Um deles, como eu mencionei antes, seria justamente aquilo que é familiar, aquilo que é comum, aquilo que o seu cérebro já reconhece. Outro ponto que seria importante: quais ambientes você está frequentando? Se você diz que frequenta, só arruma pessoas que não prestam e você só arruma pessoas, não sei, em locais que não são legais, em locais em que realmente distanciam da sua ideia daquilo de uma pessoa que presta, que eu digo, uma pessoa que presta, não sei o que seria uma pessoa que presta, né? Porque quando a gente diz, eu só me envolvo com gente trash, só me envolvo com gente ruim. Então, o que seria uma pessoa boa, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que não trai, uma pessoa que não lhe manipula? Então tem que observar quais os ambientes eu estou encontrando essas pessoas, quais os ambientes eu estou frequentando, porque
Se eu sempre encontro essas pessoas, esse ciclo se repete nos mesmos lugares, a gente tem que observar esses lugares que você frequenta. Porque realmente, se você continua frequentando os mesmos lugares onde você afirma que só se envolve com gente ruim, então tá meio difícil a gente quebrar esses padrões, sabe? Como fazer isso? Busque novos ambientes. Eu sei que realmente a gente costuma frequentar os mesmos ambientes porque é cômodo, é confortável, é o que a gente já conhece. E aí realmente fica difícil a gente quebrar esses ciclos. Mas busque novas amizades, busque novos lugares, um local perfeito. Eu sempre digo, lugar muito bom que eu vou colocando com experiência própria, eu fiz boas amizades, foi na academia, por incrível que pareça. Eu, uma menina tímida, sim, eu sou muito tímida, uma menina extremamente tímida, com medo de falar com as pessoas, enfim. E aí eu consegui fazer boas amizades na academia aqui de anos, né? Sabe aquele grupinho de academia, né? Claro que eu não tenho amizade com todos ainda, mas enfim, sabe aquelas boas pessoas que ficam e que marcam a gente? Foram bons lugares que eu encontrei, assim como eu posso ter encontrado pessoas não tão legais em ambientes em que eu frequento, não sei, por exemplo. É bem comum a gente encontrar pessoas não tão legais em certos ambientes e aí a gente se envolve com essas pessoas e aí a gente quebra a cara, só que aí a gente continua frequentando os mesmos lugares. Então busque novos lugares, faça novas amizades, tenha novas experiências, a vida é longa. Explore, viva. Que realmente, eu sinto dizer, existem pessoas boas e ruins no mundo todo. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Será que as 8 bilhões de pessoas são pessoas ruins? E é isso que a gente também precisa quebrar. A crença de agora não sai. Oh, meu Deus. Generalização. Em que a gente coloca que todas as pessoas não prestam porque a gente teve várias experiências ruins. Então a gente coloca como crença, como uma verdade absoluta. Como eu tive muitas experiências ruins com pessoas que não prestavam, logo, uma conta matemática, logo, todas não prestam. E aí eu tenho medo de me envolver. É muito comum mulheres terem medo de se relacionar novamente após um término porque elas têm medo de novamente ir nesse ciclo. Porque elas colocaram como. Elas tiveram tantas experiências ruins que elas colocaram como crença que todo homem não presta, que toda mulher não presta, que ninguém presta nesse mundo. 8 bilhões de pessoas. Será que todas as pessoas realmente não prestam? Vocês têm que avaliar isso. Experiências ruins não fazem ser. Experiências ruins não fazem com que todas as pessoas sejam ruins. Será que vai ter 8 bilhões de situações ruins? E realmente, se existisse, que todas as pessoas não prestavam, que as pessoas não prestam, não haveria casamentos, não haveria amizades sinceras, não haveria famílias felizes. E existe, gente, existem famílias felizes, existem famílias saudáveis ainda. Eu sei que para algumas pessoas é até estranho. Como assim uma família saudável? Sim, existe. Existem relacionamentos saudáveis, mas onde é que você está procurando? Qual ciclo você ainda está permitindo seguir? E outra coisa, que para a gente, o ponto central da gente falar é cuidado com os ideais. Quando a gente entra em um relacionamento, a gente tem uma idealização de como seria esse relacionamento, um príncipe encantado. A gente coloca várias ideias, várias expectativas, só que muitas dessas expectativas não condizem com a realidade, não condizem com a pessoa que a pessoa mostra. Não é a pessoa que você quer, é a pessoa que ela mostra. É isso que a gente precisa tomar cuidado. As pessoas, elas mostram aquilo que elas são, não aquilo que você quer que elas sejam. Por isso que a gente quebra a cara. Porque quando a gente vê a pessoa real, mas ela não era assim, o que aconteceu?
talvez é realmente, muitas das vezes a gente fica tão nesse mundo idealizado, nesse mundo em que eu fantasio, que eu esqueço como a pessoa se comporta, como a pessoa ela fala com você, se ela te respeita ou não. E aí quando a magia acaba e você realmente vê como a pessoa é, mais um. Então, cuidado com as expectativas, cuidado com as idealizações. As idealizações são importantes, até porque, por exemplo, quando a gente vai entrar no relacionamento, a gente cria, sim, expectativa, é totalmente natural, é totalmente comum, mas a gente tem que tomar cuidado para que essas idealizações, essas expectativas não gritem mais alto do que você observar como a pessoa é de verdade. Porque se você for se relacionar com alguém, amigos ou namorado, namorada, você tem que estar com a pessoa por quem ela é. Não quem você gostaria que ela fosse, mas como ela se mostra verdadeiramente. Esse é o ponto. E encarar as pessoas como elas verdadeiramente são, às vezes é doloroso, porque quebra a minha fantasia que eu criei, quebra a minha idealização, quebra tudo isso. Então a gente precisa tomar cuidado. De que forma eu tô idealizando, de que forma eu tô fantasiando esses relacionamentos. Porque talvez esse ciclo seria uma constante fantasia. Não, esse daqui vai ser diferente. Esse daqui vai mudar. Gente, a pessoa só muda quando ela quer mudar. Ninguém muda por ninguém. A pessoa muda por vontade ou por motivação. Mas por alguém, você não consegue mudar ninguém. Não consegue. Se a pessoa não estiver disposta, se a pessoa realmente não fizer sentido, então faz sentido criar essa expectativa? Então a gente precisa tomar cuidado. Cuidado em o que você está colocando expectativa, os lugares que você frequenta, as crenças. Eu acho que o ponto central desse vídeo é como as suas crenças estão, como seus pensamentos estão, como as suas verdades absolutas estão. Porque, pessoal, a forma como eu encaro, a forma como eu olho, a forma como eu visualizo a vida, ela impacta na forma como eu interajo essa vida. Se eu vejo a vida sempre de uma maneira negativa, que nenhum homem presta, que nenhuma mulher presta, realmente vai ter muita dificuldade em eu conseguir me relacionar com alguém, em eu ter boas amizades. Nossa, nenhum amigo meu é bom. E realmente, teve uma experiência própria. Teve uma fase da minha vida em que eu achava que eu não iria conseguir encontrar bons amigos que me motivassem, que eu tinha determinadas metas na minha vida e eu queria encontrar grupos de amizades em que me motivassem e me apoiassem, principalmente. E que bom que eu consegui encontrar na faculdade, fiz boas amizades na faculdade, que é um ambiente realmente que a gente encontra pessoas que querem vencer, que querem evoluir. E foi lá que eu encontrei. E sim, existe. Existe. Mas onde é que você está procurando? E aí você consegue perceber que também esses ambientes fazem com que você quebre esses pensamentos, que quebre essas verdades absolutas. Então eu quero que você saia desse vídeo como eu tenho olhado para a forma como eu me relaciono com as pessoas, onde é que eu estou frequentando esses ambientes, onde eu estou conversando com essas pessoas, como é que eu estou, será que realmente eu idealizo demais? Porque, novamente, citando aquilo que eu disse no início do vídeo, o cérebro vai onde aquilo que é comum, aquilo que é natural para ele. Então, se para você é natural realmente algo ruim, negativo, tipo, pessoas te colocam para baixo, você condicionalmente vai para isso. Então, a gente precisa quebrar esses padrões, a gente precisa quebrar essas crenças limitantes, essas crenças
que a gente coloca como verdade absoluta, porque realmente a gente vai ter muito problema na nossa vida, vai ter muitas dificuldades de se relacionar com boas pessoas. E eu não gostaria que você vivesse isso e eu tenho certeza que você não gostaria. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. E antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Scalise, aqui a gente fala sobre psicologia, saúde mental, ciência, tudo para que você consiga viver de uma maneira mais leve e prática. Coloca aqui nos comentários se você estiver vendo no YouTube, o que chamou a atenção? O que realmente você precisa mudar? O que tem te paralisado? E eu gostaria de ouvir vocês. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!